pessoal, estamos começando nossa aula aqui, então vou usar esse espaço para a gente trabalhar hoje, tá ok? Aula de sexta, extra. Bom dia, senhor. Tudo bom? Tudo bom. Você vai limpar aí? Vai dar uma geralzinha. Beleza. Bom? Aparece aí no vídeo. Opa! Não, você não apareceu, hein? Dá um oi, né? Oi! Beleza? Tudo bom. Tudo jóia? Olha. Valeu. Ó, vou continuar aqui. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar potencial. Potencial elétrico, né? Então essa grandeza aí, para que ela serve? Certo? Potencial elétrico vai aparecer para a gente descrever o que acontece ou qual é a influência de uma carga, né? Se eu tenho uma carga aqui positiva, por exemplo, eu quero saber a influência dessa carga, né, na vizinhança dela. Ou seja, né, se eu colocar uma segunda carga aqui, por exemplo, essa segunda carga aqui, vou colocar Q2, né, vou colocar Q1 aqui. Pelo princípio da eletrostática, a gente sabe que esses dois vão se repelir, né? E partindo do ponto aqui, ó, que eu coloco essa carga Q1 fixa, né? E eu deixo essa daqui solta, o que vai acontecer com essa daqui? Ela vai embora, ela vai sofrer a ação de uma força repulsiva que vai dar uma certa velocidade para essa carga, já que essa daqui está fixa, né? Então, basicamente a gente vai saber o quanto essa carga aqui tem o poder, né, de empurrar a segunda, ou qualquer carga que eu coloque aqui na vizinhança dela. Então, isso daqui, potencial elétrico, é uma maneira de fazer um mapa, né, de energia potencial, certo? Ao redor dessa carga. Quanto essa carga é forte ou ela é fraca para empurrar as outras ou atrair as outras, né? Então, e essa energia, né, eu só posso calcular com duas cargas, né? No caso de potencial elétrico, eu não estou muito preocupado quem é Q2, eu estou preocupado quem é Q1, certo? Então essa grandeza aqui ela vai depender da distância, certo? E o potencial que essa carga vai fornecer aqui vai depender se essa segunda carga está próxima ou não, né? E por enquanto, eu não estou interessado em saber quem que é Q2, por causa que pode ser qualquer valor. Então eu quero fazer isso, o potencial elétrico, estabelecer uma grandeza aqui, que eu calculo em função da distância e dessa carga que gera esse potencial, certo? Então o potencial elétrico aqui, a gente vai colocar o nome de V, certo? V de potencial elétrico. A unidade, né, quantos potenciais, né, representa, a unidade no SI é V também, né, V de volts, certo? Quantos volts representa isso, tá bom? Então, a gente esquece essa carga e em vez de colocar essa carga aqui, nessa posição, a gente vai considerar um ponto P, tá? Então, eu vou refazer esse desenho, rabisquei, ou posso pagar aqui, né? Então, em vez de eu calcular com essa carga, na presença dessa carga, eu vou calcular ela na ausência,
certo? Então eu vou fixar a carga Q1 e uma certa distância D, eu vou analisar um ponto, né, que é fornecido pelo exercício, tá bom? Então, esse ponto tem uma certa distância, tem uma carga Q1 e a gente vai calcular aqui para cargas potenciais, o potencial é dado por K, Q1 dividido pela distância D, né? Essa distância D é da carga 1, né, até o ponto que a gente quer saber. Beleza? Note aqui que tem uma certa semelhança aqui com o campo elétrico, né? Campo elétrico é Ezão igual a K, Q1, dividido por distância da carga 1 até o ponto P, só que no campo elétrico tem ao quadrado aqui, e eu não coloquei o quadrado, certo? Então essa grandeza não tem o quadrado aí, ok? Então o potencial da carga 1 é Kq1 sobre D quadrado. Outra coisa importante para a gente fazer uma ressalva é que Q1 eu vou utilizar ela sem módulo, beleza? Então você não lembra aí, quando a gente estava calculando força, campo, né, campo de uma carga pontual, contínua, etc. Todas as cargas aqui eram em módulo, né? Por quê? Por causa que era uma grandeza vetorial, certo? Aqui eu não vou ter grandeza vetorial, eu não vou ter setinha para lá e para cá. O potencial elétrico está calculando uma energia, está relacionado com uma energia, e energia não é grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. E aí o que isso, né, altera na nossa vida? Altera aqui que a carga ela vai ter sinal, né? Então se essa carga aqui vai ser positiva, então vai ser um potencial positivo. Se a carga fosse negativa, o potencial seria negativo. Então a carga tem sinal. A carga no potencial terá sinal. Beleza? Se ela tem sinal, não precisa descrever, né, direção e sentido. Não é um vetor, então não precisa de direção e sentido. Certo? Então, essa grandeza aqui, não estou aparecendo? Essa grandeza, ou eu apareço ou não apareço. Essa grandeza aqui é uma das mais fáceis de calcular, porque não tem vetor, é só calcular, colocar o sinalzinho e tal, e não tem quadrado e Zé Fininho, né? Então, tranquilo. O que mais que a gente pode falar? É que se eu tenho uma carga aqui, eu calculo a influência dela nessa distância. Se eu tiver 2 ou 3 cargas, 5 cargas, o que eu vou fazer? Cada uma dessas cargas vai ter um potencial. Por exemplo, V2 é K, Q2 dividido por distância da carga 2 até o ponto P. Então todo mundo vai ter uma distância relacionada a esse ponto P e uma carga que gera aquele potencial. Como é que a gente calcula o potencial resultante? Então, para calcular o potencial elétrico resultante, então vou colocar aqui a dica: para mais de uma carga sempre vai ter um potencial resultante, né? Eu vou fazer o seguinte: o potencial resultante aqui, que eu vou chamar de V, né? Potencial elétrico, VR. O VR vai ser dado pela somatória dos potenciais
de cada uma das cargas. V1, V2, V3 e assim por diante. Se tiver 3, para aqui, não continua, né? Se tiver mais, certo? Show de bola. Então, só deixa eu aumentar isso aqui. Agora sim. Ok? Então, é tranquilo demais aqui, né? Então, só fazer isso. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Vamos praticar agora um exercício, tá bom? Então, isso aqui é o enunciado. Não vou trabalhar energia potencial, por causa que energia potencial é o U, né? Em joules. Trabalhei isso na presencial, mas aqui a gente vai focar mesmo nessa daqui. Calcular, posso calcular separado para cada uma das cargas e depois eu somo considerando o sinal da carga, né? Então posso ter potenciais negativos. Beleza? Então vamos para o exercício, certo? Então antes do exercício aqui, fica uma tarefa aí para vocês que estão acompanhando. Na aula passada a gente falou sobre campo elétrico, tá? Então abre um parênteses, tá? Não tem a ver com essa aula de hoje, tem a ver com a aula 4, né? Então vou colocar aqui uma tarefa para você fazer, tarefa aula 4, beleza? Então se você está assistindo no YouTube, eu vou colocar lá o enunciado do exercício, você vai tentar fazer, tá? Quem tem as minhas aulas aí, né? As aulas em PowerPoint, você só procura lá no PDF aula 4.5, né? No arquivo PDF, certo? Vai ter essa aula 4.5 e o exercício aí é o exercício resolvido, né? Chama problema resolvido 27.3. Então, fazer, né? O problema resolvido 27.3. Senhor, não estou entendendo, né? Vai lá, abre o PDF, você vai de um em um, que PDF? 4.5, problema resolvido 27.3. Da onde esse problema resolvido é? É do livro que a gente está adotando como referência. E o quanto ele é interessante? Ele é interessante por causa que ele, só vou enunciar aqui rapidinho, né? Eu tenho lá duas placas, tem uma placa aqui, né? Elas estão uma de frente para a outra, e aí eu quero saber, dadas as cargas, né? Ou dada as densidades de cada uma dessas duas cargas, eu quero saber qual é o campo aqui, né? Resultante no centro, né? No meio delas, certo? O campo aqui desse lado é direita, né? O campo resultante e o campo no lado esquerdo, beleza? Então essas placas aqui estão desenhadas lá bonitinho, tem como resolver. Eu gostaria que você calculasse isso aí e não vou fazer por causa que já está resolvido lá, já tem a resolução lá. Então tenta fazer, tenta entender e tal. É um exercício muito bom, por causa que ele sai, né, de uma coisa complexa, a gente escolhe a equação que a gente quer usar, né, que nesse caso aqui ele já deu sigma, né, e você vai calcular o campo resultante na direita, no meio e na esquerda, só, tá bom? Tem lá, é tranquilo de fazer, beleza? Então eu vou apagar aqui. Cadê o apagador? Tá. Apagar. Deixa eu ver se tá. Olá, olá, olá.
E aí, Robson? Beleza, vou apagar, certo? Vamos fazer um exercício agora aqui. Então, nesse exercício, a gente vai ter aqui, né? Esse exercício já vou falando que é da aula não lembro agora que aula, mas ela está lá no potencial elétrico, certo? É um exercício que ele diz o seguinte: eu quero calcular o potencial resultante de 4 cargas, né, no ponto P. Né? Resumidamente, é isso. Né? Calcule o VR no ponto P. Então, eu tenho 4 cargas, né? Segundo a figura aqui que ela está falando para a gente. Então, eu tenho aqui uma carga Q1, né? Uma carga Q3, aqui embaixo, como se fosse um quadrado. E aqui eu vou ter uma outra carga aqui, ó, negativa, Q2, e vou ter uma outra carga aqui, positiva, Q4. Tá certo? Então, essas cargas aqui, elas estão no vértice de um quadrado, né? Então, esse lado aqui eu vou falar que vale D de dado, esse daqui também, e esse daqui, deixa eu ver se parou a gravação. Tá, beleza. Então, eu quero saber o potencial resultante aonde? Nesse ponto P aqui, ó, certo? Que está no centro do quadrado, tá? E esse quadrado tem lado D, ok? Outra informação importante, eu tenho que saber as cargas, né? As cargas, então eu tenho aqui, ó, Q1 vale mais 12 nanocoulombs, Q2 vale menos 24 nanocoulombs, Q3 vale mais 31 nanocoulombs e Q4 vale 17 nanocoulombs, ok? E o D? O D é uma distância, né? Aqui, que ela vale 1,3 metros. Beleza? Tem a distância e do lado do quadrado, tá? Então, como a gente já viu aqui, eu preciso calcular o VR, né? Então, quanto vale VR? O VR, como a gente já viu aqui, é fácil de escrever, né? Eu posso escrever o VR igual a V1 mais V2 mais, com 4 partes, V3 mais V4, certo? E aí, para escrever V1, eu vou precisar saber a carga de Q1, né? Vou precisar saber a distância entre Q1 e o ponto P, né? Que não é fornecido, pelo menos inicialmente no exercício. Para calcular V2, eu preciso da carga Q2 que eu tenho ali, e eu preciso da distância entre Q2 e o ponto P, que também não é fornecido. E assim por diante. Para calcular cada um dos potenciais aqui, eu vou precisar da carga, que já está fornecido, e a distância, né, entre a carga e o ponto P. Né? Não é não é essa distância, porque a distância aqui é eu quero saber o que liga até o ponto P. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu pego aqui, ó, tracejo aqui essa linha,
eu sei que de Q1 até P é x e de Q4 até P é x, certo? Então, de Q3 até Q2 também é x, cada um sempre a mesma distância. Nesse caso, é sempre a mesma distância. Tá gravando, né? Tá. Então, a gente vai olhar para esse triângulo aqui, ó, como se fosse um triângulo de Pitágoras, né? Vamos desenhar menor aqui. Eu vou ter 2x aqui na hipotenusa, eu tenho D aqui e D aqui como catetos, né? Vocês conseguiram visualizar isso? Aí a gente vai achar x. Então, aplicando Pitágoras, né? A gente sabe que o quadrado da hipotenusa é igual à somatória dos quadrados dos catetos. Então é só eu fazer aqui, ó, 2x ao quadrado, né, o quadrado da hipotenusa, é igual à somatória dos quadrados dos catetos. Né? Então tá aqui, ó, 2x elevado tudo ao quadrado mais d ao quadrado mais d ao quadrado. Né? Na segunda linha aqui, passando esse quadrado na distributiva, 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado, x vezes x é x quadrado. Então eu tenho aqui, ó, d quadrado mais d quadrado. 2d quadrado. Certo? Então o que eu quero? Eu quero achar x. Né? Então passo 4 dividindo. Então x quadrado é igual a 2 dividido por 4 d quadrado. Né? Então, corta, né? Vai ser meio. 2, 1 em cima. E eu vou ter agora, né? Só para economizar espaço, vai ser d ao quadrado sobre 2. Né? X quadrado é igual a d ao quadrado sobre 2. Tira a raiz dos dois lados, eu vou ter aqui que vai ser x é igual a raiz de d, né? Quadrado sobre 2. Isso daqui vai ser igual a d, que sai da raiz, né? E o 2 eu não consigo tirar ele da raiz, fica assim. Tá bom? Então, aí a gente consegue calcular x, porque x vai ser d sobre raiz de 2. D sobre raiz de 2. Quanto vale d? 1,3. Então, substituindo aqui, 1,3, o valor de d, dividido por raiz de 2, vai dar que o nosso x é igual a 0,92 metros. Certo? Então, já temos o valor de x, correto? E agora a gente vai usar esse espaço aqui, ó, para calcular o VR. Tudo friamente calculado. Tá? Então vamos lá. O VR não é o seu cartão. Não. O V1 é K Q1 dividido por x, né? Mais V2, K Q2 x, P3, K Q3 x. Você lembra, né? Q3 está a x de P. E aqui vai ser K Q4 x. Certo? Então, colocando em evidência o que temos de igual aqui nesses termos, né, os fatores incomuns, aqui e nos 4 termos, é esse fator aí em comum que eu circulei. Então é o K dividido por x é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4
Opa, aqui 4. E fecha parênteses. Fazendo essa conta agora sim, né? VR, o K é 9 vezes 10 a nona, ok? O X, 0,92, abre parênteses, Q1, 12, esse N aqui, ó, é de nanocoulomb, nanocoulomb é 10 elevado a menos 9, tá bom? Então eu vou colocar em evidência, porque todo mundo aqui tem nanocoulomb, então eu vou colocar em evidência. Então o Q2 aqui vai ser menos 24. Perceba que eu agora tenho o sinal, né, a carga. Q3 é mais 31 e Q4 é mais 17. Coloca aqui em evidência o 10 a menos 9, que veio desse nanocoulomb aqui, ó. Isso aqui é 10 a menos 9, certo? Então 10 a menos 9 para todo mundo. Então a gente pode fazer essa conta aqui rapidamente na calculadora. Aqui, ó, faz primeiro essa daqui, essa somatória. 12 menos 24 mais 31 mais 17 dá 36, certo? E aí eu vou ter 9 que multiplica 36 dividido por 0,92, 10 elevado a mais 9 que multiplica 10 elevado a menos 9 vai dar 1, né? Vai dar 1. E aí eu tenho, para acabar aqui, fazendo essa continha, que o VR é 352,17 volts. O V resultante no ponto onde que a gente quer calcular, certo? Então suave na nave aí é o resultado. Um pouquinho de trabalho, mas fazível, tá? Observe aqui que nem sempre o X vai ser igual para todo mundo, vai depender de como está essa distribuição aqui das cargas. Eu posso colocar as cargas em linhas, posso colocar um triângulo, né? O que eu preciso é saber a distância entre a carga e o ponto P, e aí eu coloco ali. Professor, toda vez eu vou ter que fazer essa evidência aqui? Não, fica a teu critério. Eu fiz aqui porque ficou muito mais fácil fazer a conta. Se você quiser fazer em separado e depois somar, fazendo certinho, vai dar o mesmo resultado, tá? Então, fica aí a dica, tá? O que mais que a gente vai ver hoje? A gente tem meia hora aqui de aula. Eu vou... Vamos ver aqui. Opa! Chacoalha um pouco. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ver primeira lei e segunda lei de Ohm, tá? A gente vai... Acabamos aqui, né? Vou apagar. Agora a gente vai trabalhar aqui na lei de Ohm. Aí. Não, ficou péssimo. Lei de Ohm. Isso aqui. Tá. Então, lei de Ohm. Conteúdo novo, e a partir daqui a gente está vendo cargas em movimento, certo? Para que a gente utiliza a lei de Ohm? Para calcular basicamente a resistência, né?
Se eu estou num fio, essas cargas vão se movimentar ao longo desse fio e elas vão ter uma certa resistência. Essa resistência é devido à interação com os átomos ali, né? Como se fosse você andando num metrô e você está interagindo com as pessoas, esbarrando ali, você tem uma certa resistência. Se não tivesse ninguém, você iria ser muito mais feliz e uma velocidade média muito maior, né? Mas a gente está no Brasil e tem muito mais resistência do que na Europa, né? Que lá, né? O metrô é mais básico, certo? Então vamos lá, leis de Ohm. Temos duas, por isso que são leis, né? Leis. Então a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm é facinho pra caramba, deixa eu ver. Isso, tá. Aí. Então a primeira lei de Ohm ela é enunciada como V, vocês estão lembrados desse V aqui, é igual a R vezes I. Tá bom? Então V é igual a R vezes I. Tá certo? Quem que é V? V é tensão. Tensão ou diferença de potencial. Não é exatamente o V que a gente calculou ali. Por causa que a gente calculou no começo da nossa aula o potencial para uma carga, né? E aqui, isso daqui é a tensão relacionada a uma carga resultante assim enorme e que vai gerar uma diferença de potencial, certo? Lembra que se eu tenho um potencial e eu colocar uma carga ali, essa carga vai se mover com velocidade? Então, ela vai se mover no fio elétrico, né? Então, quando ela se move, vai ter fluxo de elétrons, partículas carregadas num fio, né? O que é esse fluxo de elétrons? Esse fluxo de elétrons é chamado corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica a gente vai chamar de I, né? I maiúsculo ou I minúsculo, tanto faz. E aqui eu vou ter a resistência, né? Que a gente acabou de resistência elétrica, né? Resistência a esse fluxo de elétrons. Tá? Então, muito simples, né? A gente vai ter um elemento chamado resistor, que ele promove essa resistência de maneira específica. Não é qualquer resistência, ele vai ter uma resistência lá dada e ela, teoricamente, né, na vida que a gente vive aqui, ela não muda, né? Então, tensão. Onde é que eu vejo tensão? Tensão, ela é medida em volts, né? Então, qual que é a tensão da nossa rede elétrica? 110 volts, né? Assim por diante. Qual que é a corrente? Corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica, para você não ficar muito assim perdido no exercício, é só você decorar ou mentalizar aqui a unidade, né? Unidade de tensão é volts, unidade de corrente é ampere, né? Ampere, certo? E é simbolizado por A. Volts é por V, ampere e razão, né? E eu tenho a resistência aqui é dada em ohms, né? Ohms, O-H-M-S, e o símbolo da resistência aqui, né, é ômega, né? Esse parece um chapeuzinho aí, tá bom? Então, ômega, letra grega, tá? Muito simples de aplicar, tal. O que é interessante é que a gente vai usar isso aí bastante em leis de Kirchhoff, né? Para calcular a somatória das tensões, cada resistor,
vai ter uma corrente que passa nele. Se eu faço o produto desses dois aqui, eu vou ter a tensão como resultado. Simples. Né? Tá bom? Vamos para a segunda lei. Segunda lei é a que a gente vai trabalhar mais hoje, fazer dois exercícios. Então, ó, segunda lei de Ohm. Beleza? Segunda lei de Ohm vai ter parte A e parte B, tá? Então, primeira parte, parte A, tá? Certo? O que o Ohm, né? O Ohm é uma pessoa, né, que tem esse sobrenome aí chamado OHM, Ohm, né? E ele descobriu que relacionado aqui à resistência elétrica, né, em ohms. A segunda lei aqui, ela se preocupa em calcular a resistência de um fio, de um material qualquer, né? Então, como é que a gente calcula a resistência? Então, a primeira equação que a gente vai ter aqui é que R, que é a nossa resistência elétrica, pode ser calculado baseado nas dimensões do objeto que você está querendo calcular a resistência e baseado no material que ele é feito, né? Então, temos aqui essa expressão OLA, tá? Então, a segunda lei parte A é RρLA, tá? Então, vamos escrever o que cada um significa aqui, certo? Começando pelo mais difícil, que é essa letra, outra letra grega aqui. Essa letra grega é chamada Rho, certo? Não é pezinho não, é Rho. Resistividade, certo? Então Rho, ele escreve assim, ó, Rho. O Rho é igual a resistividade do material. Certo? Então, se o fio é feito de cobre, ele vai ter um valor, né, correspondente a esse rho. Se o fio é feito de ouro, né, ele vai ter outra resistividade, ele vai ter uma resistência diferente, porque os átomos são diferentes e assim por diante. Então, onde que a gente obtém esses valores, né? Então, a gente vai lançar a mão aqui numa tabela, né, que tem essa resistividade, tá bom? Nas aulas aí em PDF tem essa tabelinha lá, os exemplos de valor. Aqui a gente vai colocar mesmo no exercício, ou se não tiver no exercício, vai ter lá no formulário uma tabela lá que você vai, né, achar o valor de ρ. É simples, não esquenta a cabeça isso não, né? E L aqui você pode estar pensando, é comprimento, mas eu quero que você chame isso de caminho, né? É o caminho da corrente. Certo? Caminho da corrente. Se bom, beleza? Beleza. Se a corrente fosse atravessar o material, né? Sair de um ponto e chegar no outro, qual que é o caminho que ela faria? Então, a gente chama isso de L, caminho da corrente. Ou, né, você não decorar, é o comprimento, mas nem sempre é o comprimento que você está acostumado a ouvir. Então, fique esperto aqui, porque o comprimento, ele vai significar aqui o caminho da corrente, metro, né, sempre. O A, essa letra A aqui, é a seção transversal do material, a área da seção transversal, né? Área ou seção transversal do material.
certo? Então, vamos fazer aqui. Se eu tivesse uma barra, né, metade, certo? Mais ou menos aí, parece um tablete de manteiga, né? Então, é um tijolo, correto? E aí, ele vai ter aqui se eu aplicar uma corrente atravessando ele aqui, ó, no meio, tá, e saindo do outro lado, a corrente atravessar ele nesse sentido, senhores, a área de seção transversal vai ser essa areazinha aqui. Essa área ficou horrível, não vou desenhar. Essa área não dá para ver. Então, essa área da seção transversal. Isso daqui é o que a gente chama de seção transversal, tá bom? E o comprimento? O comprimento, nesse caso aqui, é essa dimensão, né? O caminho do calor, caminho da corrente vai ser L. Tá certo? Então, tranquilo aqui quando a gente observa assim, mas se eu mudar o sentido da corrente, vai mudar a seção transversal, vai mudar o caminho, e assim por diante. Então vamos fazer um exercício para exatamente como se fosse uma barra dessa, para a gente entender isso aí de uma vez por todas, tá? Então basicamente temos duas leis, V é igual a RI, tem a parte B, né? Desculpa, tem a parte B. Tem a parte B, perdão. Né? Então por isso que eu deixei esse espaço aqui. Vou apagar isso aqui, depois a gente volta no exercício com essa ideia. Parte B. Parte B é o seguinte. Você já deve ter notado aí que na parte A a resistência vai depender das dimensões, né, do objeto que você está submetendo a uma corrente, vai depender do material dele também. Então, o que acontece se aumentar a temperatura do objeto? Ele dilata, né? Se eu diminuir, ele comprime, né? Então, se aumentar o comprimento aqui, vai aumentar a resistência, né? E assim por diante. Então, a gente tem uma parte B aqui, né? Que é relacionado à temperatura, né? Então, isso aqui, temperatura, certo? Parte A é relacionado à dimensão e material, tá? Então, como é que a gente identifica no exercício qual que a gente usa? Primeiramente, se tem variação de temperatura, é essa daqui que a gente vai usar. E aí ele fala, calcule baseado nas dimensões. Então, primeiro calcular essa e depois vai naquela ali, para calcular a resistência, né? Que a gente quer. Então, a temperatura aqui, ela vai influenciar como a resistência final? A resistência, então, pode ser calculada como R inicial, que é o R0, que multiplica, abre parênteses, 1 mais alfa delta T. Lembre-se, delta T, variação de temperatura. E o alfa? O alfa aqui vai ser o coeficiente de temperatura. Do material. Certo? Então, para cada material vai ter um alfa diferente, né? Então, de novo, você já está mentalizando aí uma tabela. Então, tem uma tabela do ρ e tem uma tabela do alfa, né? Então, no material tem essas duas tabelas aí, né?
Mas não se preocupe que geralmente isso é fornecido no exercício ou que é uma tabelinha na prova, tá? E o Rho, desculpa, ou não, R0 vai ser a resistência inicial, né? E R vai ser a resistência final. Beleza? Então geralmente está assim na literatura, né? Então, baseado na resistência inicial, você pode calcular utilizando as dimensões do objeto. Se não for fornecido a resistência inicial, você calcula baseado nas dimensões. Uma vez tendo R0, você coloca aqui o valor alfa e, baseado na variação da temperatura, acha a resistência final, né? A gente vai usar isso aqui no exercício número 5 que a gente vai fazer. Mas primeiro vamos fazer da barra, né? Ok? Então coloquei todas as equações. Deixa eu ver se está aparecendo bem aí. Tá. Ok. Vou apagar. Vou apagar. Apagando. Então, no exercício que a gente vai fazer, eu tenho uma barra de alumínio, né? É o exercício da aula 10-11, aula 10-11, para quem está seguindo aí no PDF, né? Está lá. E vai ser o exercício 4, número 4. Tá? Isso aí está lá descrito. Então ele fala o seguinte: eu tenho uma barra retangular de alumínio, tem dimensões 1,2x 1,2x15, né? Então eu tenho aqui, vou fazer ela maior. Então vai ser 15, né, parte maior, 1,2, 1,2, né? Isso daqui está tudo em centímetro, né? Essas são as dimensões. Não se preocupe que no exercício está lá desenhado abaixo as dimensões para você ter tranquilidade, tá bom? Então é uma barra isso, tá? Uma barra. Tá feio pra caramba essa barra. Tá, então vamos lá. Seguinte, na letra A ele está perguntando qual a resistência medida entre as duas extremidades quadradas. Então qual a resistência, né, entre as duas faces quadradas. Certo? Então, faces quadradas, eu vou ter essa daqui e essa daqui do lado. Show de bola? Então, como é que eu imagino isso aí? Eu imagino que eu estou vindo aqui com uma pilha, né? Eu tenho um fio que eu conecto aqui, ó, na base aqui de trás, que vocês não estão vendo. Vou colocar ela, uma bateriazinha aqui. E vou ligar outro fio aqui. Então eu estabeleço uma tensão, né? Se eu souber a corrente que passa aqui, eu calculo pela primeira lei de Ohm a resistência. Mas
ele não dá esse gerador, não dá a corrente, ele dá as dimensões do material, né? Essa barra é feita de alumínio, vou falar isso, né? Alumínio, né? Barra de alumínio, tá? Então, baseado no material e as dimensões, a gente calcula a resistência baseado nessa dimensão. Então, dimensões, segundo a lei, parte A. O L sobre A. Nesse caso específico, na letra A, o L vai ser o caminho da corrente aqui, então vai ser 15 centímetros. A área vai ser essa seção transversal aqui, ó. Né? E o Rho está tabelado, ele é fornecido, né? Quanto vai o Rho? O Rho do alumínio é 2,8 vezes 10 a menos 8. Menos 8 ohms metro. Certo? Show de bola, senhores. Então vamos lá. L, nesse caso, 15 centímetros. E a área vai ser o nosso A. Vai ser o produto aqui, ó, de 1,2 vezes 1,2. 1,2 cm vezes 1,2 cm. Tá? Qual o problema disso aqui? Não pode usar, hipótese alguma, né? Distâncias em centímetro. Tem que passar para o metro. Então, 1 centímetro aqui, a gente vai trocar por 10 a menos 2. Então vai ficar 15 vezes 10 a menos 2 metro, né? Toda vez que tiver cm, vou trocar por vezes 10 a menos 2. E aqui embaixo vai ser, ó, 1,2 vezes 10 a menos 2 metro, que multiplica 1,2 vezes 10 a menos 2 metro. Multiplicando isso aí, eu vou ter que a área é 1,44 vezes 10 elevado a menos 4 m vezes m, metro quadrado. Né? E o L aqui vai ser 15, né? 15 vezes 10 a menos 2. O Rho já está ali. Então, só fazer a conta. Correto? Vamos ver se colocar a caneta ficar melhorzinho. Essa aqui. Tá? Então vamos lá. 2,8 Rho vezes 10 a menos 8 vezes 15 vezes 10 a menos 2 dividido pela área, que deu 1,44 vezes 10 a menos 4. Ok? Então essa conta aí vai dar uma resistência de 29,17. Certo? Então, tá aí resolvido a letra A do exercício 4, tá? Então, basicamente a gente teve que interpretar quem que é o L, quem que é o A, né? E fazer a conta, né? Depois que a gente identificou que era a segunda lei, parte A, obviamente.
né? Então tudo faz parte de um processo, né? Você só vai tomar decisão sabendo do que se trata, né? Não adianta nada eu ficar tentando a equação sem entender o que eu tenho que ser feito, né? Então faço isso aí. Na parte B, né, na letra B, aqui a pergunta é outra, né? O que ele vai fazer? Ele quer a resistência entre as faces retangulares opostas, né? Então eu vou ter uma face retangular aqui, ó, da de frente, e a face lá de trás. Então eu vou mudar o caminho e vou mudar a área também, que vai ser a área de seção transversal. Na parte B vai ser essa daqui, né? O retângulo. E aí a gente faz o cálculo novamente, tá? Então vamos apagar para fazer o exercício B. Professor, Oi. tira só uma dúvida, porque assim, essa conta ali na calculadora, ela dá 2,91 vezes 10 a menos 5. Ah, sim. Se eu deixar isso, tá Olha. errado ou só, por exemplo, assim? Quando você passa aqui, ó, vai dar 2,9, né? Isso. 9, 16. 16. Mas, por exemplo, se eu deixar isso, ele 10 tá dá certo, só que Isso. a anotação Mais científica um. não, ou, por exemplo, eu não posso porque Tá ele vai- certo, tá certo. Os dois estão certos, mas por que eu deixei assim? Por causa que a gente vai comparar com o B, Entendi. né? O B eu também vou deixar ele 10 a sexta, Entendi. só para comparar quem que é maior, quem que é menor, tá? Então, mas está correto, tá? Vamos lá, pagando aqui, vou pagar esse cara aqui, o fio. Com licença. Oi. Oi, eu sou professora dessa sala a partir das 7. Ah, é, já deu certo. Eu vou, já tô saindo. Encerra aí e Já, já. fica à vontade. Tá bom. Então, pessoal, a gente vai encerrar, fazer o B, que não deu tempo. Esse aqui tinha tempo ainda, tá bom? Então a gente continua na próxima quarta, tá? Eu mando um e-mail para vocês aí. Deixa eu salvar aqui.